Juntando as nossas mãos e olhando para a imagem da Mãe da Misericórdia, a doce Virgem Maria, Mãe de Jesus, que nós reverenciamos neste santuário com o título de Nossa Senhora dos Prazeres, peçamos a sua preciosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A vida cristã, meus queridos e minhas queridas, se nós não estamos atentos, começa com entusiasmo, começa com fogo, começa com alegria, mas se nós não temos cuidado, aos poucos o fervor esfria, se torna morno, acaba. O fervor acaba se transformando em cinzas. Santo Agostinho, em um dos seus sermões, disse: toda a vida dos verdadeiros cristãos, e não somente daqueles de nome, é ter o coração voltado para o alto. Aí está o segredo para nunca apagar a chama da nossa fé, ter o coração voltado para o alto. Mas como é que nós podemos manter neste mundo confuso o nosso coração voltado para o alto? Como é que neste mundo cheio de distrações nós podemos ainda encontrar este espaço para olhar para o alto? Quem nos dá a resposta é o apóstolo Paulo na segunda leitura, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, quando ele diz: se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Aqui está o segredo: se ressuscitastes, isto é, se você teve um encontro, não somente se você tem uma religião, não somente se você vem à missa todos os domingos ou de vez em quando, não somente porque você foi batizado, fez primeira comunhão, foi crismado, casou na igreja. Tudo isto é importante, tudo isto é necessário, tudo isto faz parte da vida cristã. Mas se você, meu querido e minha querida, através desses meios, não teve um encontro vivo com Jesus, não cultivou aquilo que você recebeu, então ainda você está morto espiritualmente, e você não está com o coração voltado para o alto. Você não experimentou ainda o que significa o encontro com Jesus que está vivo, o encontro com Jesus que muda as tuas ideias, o encontro com Jesus que tira as tuas tristezas, te dá a coragem para você reagir, o encontro com Jesus que te dá um coração de carne no lugar de um coração de pedra, o encontro com Jesus que faz você romper com o teu passado e renascer para uma vida nova na força do Espírito. Mas isso somente é possível se você encontrou a Jesus, se você o deixou atravessar as paredes da tua vida, dos teus problemas, e se você deixou ele trazer a luz da nova vida que veio através da sua morte e ressurreição. Todos, meus queridos, todos queremos encontrar a felicidade e a realização diante da vida. Porém, o mundo ensina que o caminho para alcançar esta meta é colocar todo o empenho para ter coisas. Você tem que ter o carro da moda, a roupa da moda, você tem que ter o computador da moda, o celular da moda, você tem que ter o corpo perfeito, você tem que ser jovem, você tem que gozar da vida. O mundo diz que para você ser feliz, este é o modelo. O diabo sabe como nos seduzir, levando-nos justamente a esfriar na dedicação a Deus.
acomodando-nos na fé e fazendo-nos até justificar. Por que é que nós nos tornamos frios ou mornos? Por que é que de repente nós perdemos o fervor? O diabo, ele quer que nós sejamos cristãos somente de nome, mas não que experimentam a presença de Jesus na nossa vida. Por causa da tentação do ter, quantos sacrificam a sua vida pessoal, familiar, não tem tempo para a esposa, para o marido, para os filhos, não tem tempo para si mesmo. Quantos que por causa do ter sacrificam amizades e, o mais grave, sacrificam o relacionamento com Deus. E às vezes se cai na armadilha terrível de não importam os meios para alcançar o objetivo. Não importa se eu usar a mentira, não importa se eu trair os meus familiares e amigos, não importa se eu aceitar a desonestidade, contanto que eu alcance aquilo que eu quero, que julgo que é necessário para eu ser feliz. Veja, meu querido e minha querida, como tudo isso confirma aquilo que nós ouvimos hoje na primeira leitura. A primeira leitura nos diz que existe uma felicidade relativa, proporcionada pelas coisas que o dinheiro aparentemente pode comprar. O dinheiro, ele é necessário. O dinheiro não tem nada de mal. Todos deveriam ter condições de vida digna. Mas a raiz de todos os males, diz a Bíblia, é o amor ao dinheiro, é a escravidão ao dinheiro, é aquilo que muitas vezes o dinheiro faz a pessoa viver ou fazer para consegui-lo. Por isso, na primeira leitura nós ouvimos aí no livro do Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 2, vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E por que tudo é vaidade? Porque tudo passa. O dinheiro, o emprego, o negócio, você pode perder, certo ou errado? Certo, mais do que nunca no mundo que nós vivemos hoje, mesmo grandes empresas podem ruir de repente. Mesmo o maior executivo, de repente ele pode ser mandado embora. Do mesmo modo como o mais simples. Hoje ninguém tem mais a segurança de dizer, estou garantido. Não. Eu estava vendo essa semana, os 10 atores que no passado foram mais bem pagos estão todos arruinados. Porque ganharam muito dinheiro e pensaram que o dinheiro talvez nunca acabasse, e o dinheiro um dia acaba se nós não o usamos de maneira correta. Então é aqui que nós temos que descobrir, é necessário nós estarmos atentos para não perder a chance, para a gente ser feliz hoje, a gente não perder a oportunidade de descobrir o valor da esposa, do marido, a gente descobrir o que significam os filhos e ter tempo para eles. Temos que ter cuidado com isso, porque nós vivemos em um mundo frenético, aonde nós vamos perdendo justamente estes relacionamentos. O Papa dizia para os jovens em Cracóvia, que nós temos que estar atentos para não construir muros, temos que construir pontes. E as pontes se constroem quando a gente toma o cuidado de a gente não perder aquilo de melhor que existe, que são justamente estes relacionamentos. Primeiro, dentro da família, as amizades e o relacionamento com Deus. A vida, meus queridos, passa mais rápido do que nós imaginamos. E de que adiantará ter isto ou aquilo se nós perdemos a principal riqueza, que é Deus?
É com Deus no coração que tudo tem sentido. É com Deus no coração que nós enfrentamos as crises, a dor, o sofrimento. É com Deus no coração que a gente não se desespera. Quando a vida é alimentada pela presença de Deus, nós entendemos a importância da família, da amizade, do trabalho, do dinheiro. Nós temos também a descoberta do que significa o descanso, o lazer, mas sem a gente ser escravo de nada. Mais do que nunca, é preciso voltar a confiar em Deus. Jesus disse no Evangelho hoje uma palavra muito forte, aí em Lucas, no capítulo 12, versículo 15: guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. A avareza é um dos 7 pecados capitais. A avareza significa apego. O avarento usa o tempo, as capacidades e os bens somente para si. O avarento, ele é egoísta. Aquilo que eu sei é para eu ganhar e não para o bem também dos outros. A oportunidade que eu tive de ter um título é para que eu possa buscar a minha satisfação e os outros que façam o mesmo. Assim diz o avarento. O contrário da avareza é a generosidade. O contrário da avareza é ser semelhante a Deus. Significa ter tempo, por exemplo, para o serviço de Deus. Hoje, e principalmente no Brasil, a coisa mais difícil é você encontrar pessoas que querem ser voluntárias em algum trabalho. O Brasil é o país onde existem menos voluntários no mundo, porque no Brasil, infelizmente, as pessoas adquiriram uma mentalidade: qual é a vantagem que eu vou ter? Qual é a vantagem? Se perdeu aquilo lá de o prazer de a gente ajudar, o prazer de a gente promover alguém, o prazer de a gente fazer uma outra pessoa feliz, sem esperar, muitas vezes, nada em troca. A generosidade significa a gente entender que nós temos que usar as nossas capacidades, as oportunidades que nós tivemos na vida, e inclusive os nossos bens, também para ajudar as pessoas que necessitam. É aquilo que a primeira leitura disse: de que adianta você acumular tudo lá no banco para que depois alguém gaste em teu nome? Adianta alguma coisa isso? Não adianta nada. Não adianta nada. Você acumula, e depois alguém, quando você morre, como aconteceu lá na história de Jesus, né? Ele dizia assim: agora eu vou fazer um grande celeiro, eu vou guardar todas as minhas coisas aqui, né? E pode comer, pode beber, pode se divertir. E Deus disse: infeliz, amanhã eu vou pedir que você me preste contas, e tudo que você adquiriu vai servir para quê? Para nada. Para nada. E o pior, essa pessoa vai morrer infeliz, por quê? Porque ela construiu muros, talvez. Ela não teve tempo para ela, não teve tempo para a família, não teve tempo para a amizade, não teve tempo para viver realmente. Ela construiu muros. Quando nós temos que aprender a abrir o coração, quando nós temos que aprender a justamente acolher como Deus nos acolheu. É por isso, meu querido e minha querida, que principalmente neste tempo de crise que nós estamos vivendo, principalmente no nosso país, uma crise que atinge a todas as pessoas, nesse tempo de crise, onde tudo parece um risco na nossa vida, principalmente a vida material, nós temos que ser capazes de dizer: não me desesperarei,
farei a minha parte, Deus fará a sua. Significa viver, aquela jaculatória que as pessoas gostam muito de repetir, mas nem sempre de viver. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Não adianta a gente ficar repetindo como se fosse papagaio, se na hora que vem a crise, na hora que o cinto aperta, na hora que vem a dor, o desemprego, o problema financeiro, a gente se desespera, entra em pânico. E a pergunta que fica é: e a tua fé, e a tua confiança? Você num primeiro momento pode se sentir abalado, você num primeiro momento pode balançar diante de uma dificuldade, mas no primeiro momento. Mas se você encontrou a Jesus, no segundo momento você reage de acordo com aquilo que você acredita. No primeiro momento você pode até ficar bravo com Deus, que Santa Teresa, né, nesse ponto, ela foi uma especialista, a Teresona. Ela vivia brava com Deus quando dava coisa errada, mas ela diz que ela foi aprender, vejam bem, hein, aos 40 anos somente, depois de 20 anos de luta, ela diz que o espírito dela sossegou e ela aprendeu, né, a grande lição, a lição daquilo que significa realmente a gente viver o amor de Deus, é confiar. Nossa vida está nas mãos de Deus. Se eu faço a minha parte, não sou um preguiçoso. Se eu sou um preguiçoso, não espere que Deus vai fazer o que você tem que fazer. Amém? Se você é um preguiçoso, se você ficar aí só se lamentando, toda hora vendo sempre coisa negativa em tudo, sempre reclamando, não espere que Deus faça aquilo que você tem que fazer. Amém? Deus vai ficar lá e falando assim: é preciso que ele aprenda a confiar em mim. Deus não é um pai que estraga os filhos. Amém? Deus é um pai, né, que fica sempre ao nosso lado, tentando fazer a gente enxergar que não adianta ficar ali reclamando, não adianta ficar ali resmungando, não adianta, é perda de tempo. O que nós temos que fazer é reagir, é confiar. E confiar em quem? Nele, o Deus da providência, o Deus da misericórdia. E aí então, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará, se torna realidade em nossa vida, pela força do Espírito Santo. Portanto, meus queridos, aprendamos a fazer aquilo que o Papa também falou para os jovens, para levar a alegria do encontro com Jesus para o mundo, para que façam barulho no mundo. O verdadeiro cristão não pode guardar a alegria do encontro com Jesus somente para si. O Papa disse: saiam para o mundo e façam barulho, sacudam o mundo. Nós temos que sacudir. Teu marido, a tua esposa, os teus filhos tem que enxergar que você mudou pelo teu sorriso, pelo teu olhar, pelas tuas atitudes. A tua família tem que enxergar esta alegria por você ter encontrado a Jesus Cristo. Os teus amigos, teus vizinhos, teus colegas de trabalho, de diversão, de escola, tem que enxergar. Nós temos que contagiar as pessoas. Nós temos que fazer com que as pessoas, através de nós, possam sentir o desejo: eu quero ir neste lugar onde essa pessoa encontrou tudo isso que eu vejo nela. O cristão não fica sentado no sofá. Amém? O cristão faz barulho. Amém? O cristão faz barulho. O cristão leva a luz, o fermento para o mundo. E aí então o mundo começa a ser um pouco melhor. Mas por quê? Porque o verdadeiro cristão é aquele que se abastece de Jesus. Hoje, o grande momento que é a Eucaristia, mas ele leva este poder e esta força para o mundo, para que o mundo possa saber: existe saída, existe o caminho e não um caminho, e este caminho se chama Jesus Cristo, o único que nos leva para o coração de Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e peça ao Espírito Santo que você viva
aquilo que hoje Jesus falou para você na palavra. Quem ouve a palavra está ouvindo Jesus falando. Creio